Saúde a igreja de Deus na paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus? Graças a Deus, que bênção. Meus irmãos, grato aos céus, a Deus, pela oportunidade que o nosso Deus concede de aqui nós estamos, na presença de Deus, na casa do Senhor, para podermos oferecer a Deus um culto racional, onde podemos agradecer a Ele por tudo quanto Ele fez. Deus abençoe. Por tudo quanto Ele fez e nos proporcionou pela sua misericórdia. Louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que Deus, o Senhor, possa abençoá-los de uma maneira gloriosa, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus, em nome de Jesus. Abra comigo a tua Bíblia na primeira carta do apóstolo São Pedro, na primeira carta, ou primeira missiva do apóstolo São Pedro, está lá no fim, depois de Hebreus, depois de Tiago, então 1 Pedro, ou para ficar mais fácil, abre a tua Bíblia em Apocalipse, aí passa Apocalipse, Judas, terceiro, segundo João, segundo Pedro, e então 1 Pedro, capítulo 4, para a glória de Deus. Primeira carta do apóstolo São Pedro, glória a Jesus, verso número, capítulo 4. Todos acharam? Digo amém? Que bênção. Meus irmãos, eu quero ler o verso de número 15, 16 e 17. Aliás, vou ler toda aqui essa parte do 15 para frente, que diz: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daquele que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? Podeis assentar, nos ocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Igreja, eu peço a tua atenção, a palavra do nosso Deus nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor Deus, Ele tem uma palavra para nós, por intermédio desses versículos que nós acabamos de ler. E eu quero dizer aos meus irmãos que aqui o apóstolo Pedro, quero lembrar aos meus irmãos que não foi outro Pedro que escreveu, a não ser o apóstolo Pedro, que foi discípulo de Cristo, como ele diz aqui no verso 1 do capítulo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então veja que este Pedro aqui é o Pedro, discípulo de Jesus, o apóstolo, aquele que estava com Jesus, aquele que era pescador. E veja que o apóstolo Pedro, ele viveu muitas experiências. Ele viveu experiência no mundo, ele viveu experiência com Jesus. Quando Jesus chamou ele, viveu experiência. Depois que Jesus morreu, por um curto período de tempo, Pedro, ele desviou, ele voltou aos velhos rudimentos, ele voltou para a pesca, voltou para outros hábitos, mas o Senhor Jesus não deixou ele continuar na situação que ele estava, porque o Senhor havia dito para ele que a partir daquele momento ele não seria mais pescador de peixe, mas ele seria pescador de almas. Ou seja, o Senhor Jesus estava dando para Pedro um novo ofício, uma nova profissão.
ele não trabalharia mais com peixe, né? Ele não iria pescar mais no mar, revolto, enfim, está no barco, mas ele iria pescar agora almas para o reino de Deus, ele seria pescador. Então veja que Pedro, ele viu tudo o que aconteceu no ministério de Jesus, sempre ele tomava a frente, sempre ele estava ali, e veja que Pedro, ele sempre ouvia da boca do seu mestre, da boca do nosso mestre, do nosso Salvador Jesus Cristo, sempre ele ouvia que um dia, né, Jesus falou que ia chegar um dia, um momento, que ele iria para Jerusalém, e quando chegasse em Jerusalém, ele iria ser escarnecido, ele iria ser humilhado, ele iria passar por todo o processo, né, que ele passou, que nós sabemos. E o que acontece? Ele ia ser entregue aos judeus, né? Ele ia ser humilhado, e ele iria ser crucificado, o final ia ser a crucificação. Ele falou de todo o sofrimento dele. Só que o apóstolo São Pedro, ele tomou frente ali dos demais, e os demais acompanham Pedro, e ele vai dizer que: Senhor, certamente isso não acontecerá contigo, jamais isso vai acontecer. Só que eu quero dizer para o Senhor que o Senhor saiba que, se possível for, darei a minha vida pelo Senhor. Eu tomarei o teu lugar, eu sofrerei para o Senhor aquilo que é para o Senhor sofrer, eu ocuparei o teu lugar. Jesus olha para Pedro, todo mundo balança a cabeça. É verdade, nós estamos com Pedro, nós vamos fazer a mesma coisa. Se possível for, nós daremos a nossa vida pelo Senhor. Oh, meus irmãos, como é bom, né? O vento está soprando a nosso favor. Como é bom nós temos o controle das coisas. Como é bom nós temos opção de ir e vir. Como é bom nós temos opção do que a gente come, o que a gente bebe, o que veste ou não veste. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus olhou para Pedro, olhou para os outros. Jesus sabia o que já estava decretado. Jesus veio com o fim. Jesus já veio sabendo na terra qual era a missão que ele teria que cumprir. Assim como qualquer um de nós que temos uma profissão, nós sabemos o que nós vamos executar todo dia. Nós sabemos o que nós vamos fazer todo dia. Não precisa ninguém falar para nós. A gente já sabe o que a gente vai fazer. Então Jesus, ele já veio ao mundo sabendo a sua missão, sabendo o que lhe esperava. Pedro, os demais, o que eles sabiam era apenas o que Jesus dizia, que talvez alguns acreditavam, guardavam no coração, outros não, como situações aqui da palavra de Deus que eles não guardaram no coração. Porque, quando eu disse, ele chegou o momento que Pedro até se desviou, ele voltou de novo para os velhos rudimentos. Por quê? Porque ele não guardou a palavra de Deus no coração. O salmista, ele escreveu dizendo: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, guardar a palavra de Deus é uma coisa que poucos fazem. Hoje mesmo, conversando com alguém, eu dizia acerca disso, até comentando, numa situação de preparar alguma coisa ali, fazendo uma analogia, de preparar uma comida, né, de uma receita original. Para ficar original, você tem que seguir ao pé da letra. Todo ali tudo aquilo que compõe o prato, você precisa seguir exatamente, para não ficar fora, porque se você tirar, trocar alguma coisa, já não vai ficar original. Aí eu conversando com a pessoa, dizia: a mesma coisa é a palavra de Deus. Muitos têm a Bíblia, muitos lêem a palavra de Deus, está aqui a receita, está os componentes aqui, para nós sermos abençoados por Deus. Mas eu pergunto: quem é que segue a Bíblia da maneira que ela é, que nós temos que seguir? O único que veio nesse intuito e deu a nós o exemplo foi Cristo. E veja bem que nós, sabendo disso, nós também precisamos examinar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no nosso coração e dar também testemunho, porque existem muitas pessoas que estão de olho em nós. Talvez você ache que não, o pastor não está me vendo, o obreiro não está me vendo, não sei quem não está me vendo, e eu vou virar no avesso. Tudo bem,
mas você não tem que dar satisfação da tua vida para mim. Aliás, eu como pastor, muitos aqui certamente têm que dar uma satisfação dependendo da situação, mas o negócio é eu e Deus, você e Deus, é nós com Deus, e nós precisamos ter um compromisso com Deus por intermédio da sua palavra, porque eu não vejo todo mundo em todo tempo, mas aquele que tem o poder de matar o homem, lançar o corpo no túmulo e a alma no inferno, só tem um, que é Deus, e Ele está de olho em nós em todo tempo, e Ele conhece o nosso pensamento, o nosso olhar, a intenção do nosso coração. Deus conhece tudo acerca de nós. O Senhor Jesus disse que até a palavra, antes dela sair da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então o negócio é muito sério com Deus. Os discípulos, por não guardar a palavra de Deus, eles se distanciaram. De que maneira? Que Jesus morre, todos estão trancados no cenáculo, todos estão presos ali, preocupados. E agora? Mataram o nosso mestre. E agora o que será de nós? O que irão fazer? Nós vamos morrer, porque eles sabem que nós estávamos com Jesus. Todo mundo preocupado. O que acontece com as mulheres? Por isso que eu digo, nem todos guardam, mas alguém guarda. A Bíblia diz que as Marias, elas levantam pela madrugada e elas vão até o sepulcro. Quando elas chegam ao sepulcro, a pedra está removida. Havia um anjo assentado sobre a pedra. Outro escritor diz que o anjo estava lá dentro, e os guardas estavam deitados como que mortos, estavam dormindo. Por favor, presta atenção para você entender. Jesus, ele se manifesta ali dentro. Jesus fala ali por intermédio da sua presença, fala com aquelas mulheres e manda elas avisarem aos discípulos, avisarem a eles que, como ele havia dito, como ele havia predito, aconteceu, ele ressuscitou. Ele iria encontrar com ele no lugar que era determinado, ele iria encontrar com eles. Então veja que elas esperavam e os discípulos não esperavam. Então a Bíblia mostra para nós que tem gente que está preparado e tem gente que não está preparado. E como foi dito aqui, amados e queridos irmãos, não vou até mais só comentar, a gente vê que o nosso dia está sendo um dia turbulento, está sendo um dia nebuloso, tenebroso, porque são dias incertos. Hoje tem paz, amanhã pode ter guerra. Hoje a gente pode estar trabalhando, amanhã pode não ter mais emprego. Hoje a gente pode estar estabilizado, pode estar bem, amanhã a gente pode estar falido. O mundo está incerto, mas eu quero dizer que a única coisa no mundo que é certo é a volta de Jesus, que já está para acontecer. E aquele que for sábio, aquele que for entendido, aquele que guardar a palavra de Deus no seu coração, estará pronto, estará preparado para o dia da volta do Senhor. E veja, amados, que a palavra do Senhor mostra para nós, por intermédio de Cristo, como eu disse no princípio, ele veio já sabendo qual era a sua trajetória, qual era a sua missão, e o final da sua missão era a cruz. Ele seria crucificado. Então, o que Jesus está falando? Ele está dizendo que o mundo, aqui que nós vamos viver, sendo um mundo incerto, nós que somos luz do mundo, nós vamos ser perseguidos, porque as trevas estão reinando sobre o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então aquele que é luz, aquilo que é luz, vai ser perseguido. No mundo os cristãos são perseguidos, são mortos, principalmente na África, no Oriente, na Ásia. E vai chegar aqui no Brasil. Sempre tenho batido na tecla. Por que eu tenho batido? Para a igreja se despertar, para os irmãos se despertar, para aquele que está longe se achegue, aquele que está distante se aproxime, aquele que não tomou uma decisão, toma uma decisão, aquele que acha que você vai morrer, acabou, você está perdido, porque depois da morte que começa a eternidade. E aqui tudo que nós passamos há, entre aspas, solução.
A gente está com fome, a gente consegue comida, está com sede, consegue bebida, quer vestir, consegue roupa. A gente decide onde a gente vai, onde a gente vem, mas quando nós passarmos dessa vida, se você optou viver sem Cristo, a eternidade vai ser sem Cristo no inferno, e no inferno você não terá opção. A gente observa isso quando nós lemos em Lucas, quando aquele homem rico e aquele homem pobre, miserável, morre. O miserável vai para o seio de Abraão, fica ali em paz, no descanso, no repouso, na fonte das águas. Tinha de tudo ali que a sua alma necessitava. Em contrapartida, o rico, que vivia uma vida esplêndida, regalada, que vivia na luxúria no mundo, ele morreu, ele foi para o inferno. E a Bíblia diz que lá no inferno, lá nas chamas de fogo, ele olhava para o céu, para o seio de Abraão. Aliás, ele dizia: Pai Abraão, molha o dedo na água e vem colocar na minha língua, para eu refrescar por causa das chamas que me atormentam. Então, uma gota de água que ele necessitava, ele não tinha. Não existe. No inferno não tem privilégio, e o inferno não é como a terra. Aqui a gente vive 100 anos, acha que viveu demais, viveu a beça, viveu muito. Só que, e a eternidade? Quanto tempo é? A eternidade não terá remédio que curará a dor, a eternidade não terá bálsamo, na eternidade não haverá amor, na eternidade não haverá justiça, na eternidade não haverá compaixão, não haverá misericórdia. Para quem for para o inferno, vai ser tormento eterno. Então, quando a gente diz que você precisa tomar uma decisão, é por amor à tua alma, é para você tomar uma decisão para amanhã, quando chegar o momento fúnebre, alguém dizer: que Deus prepare um lugar bom, que Deus o tenha, que Deus prepare um lugar de honra. Desculpa eu falar, mas o lugar de honra, se você não quis Jesus, é no inferno. Não existe um lugar de honra no inferno. Você não quis Jesus? Jesus é o caminho que leva ao céu. Para você ir para o céu, você precisa de Jesus. Se você não quer Jesus, como que você vai para o céu? Eu quero ir na tua casa, pastor. Você é meu amigo? Não. Você quer ser meu amigo? Quer ser crente? Quer andar comigo? Não. Então você não pode usufruir de nada que eu tenho. Quer usufruir do céu? Quero. Quer passar a eternidade no céu? Quero. Quer ter Jesus? Não. Não quero Jesus não. Então você vai ficar à vontade. Mas Jesus fala para nós que no mundo nós vamos ter aflição, no mundo nós vamos ter perseguição, nós vamos ter luta. O mundo não vai ser um mundo de paz, não vai ser um mundo de alegria, um mundo como muitos pensam que são. E veja que aqui o verso 15 do capítulo 4 que nós lemos, o apóstolo São Pedro, ele escreve e chama até a nossa atenção: olha, que nenhum de vós, ou nenhum de vocês, padeça como homicida, né? Ele está dizendo que nenhum de vocês venha sofrer como uma pessoa que mata outro, que nenhum de vocês venha sofrer como alguém que tirou a vida de outro, porque ele está mostrando que todo aquele que tira a vida de alguém, esse vai sofrer, esse vai padecer pela justiça, porque não tem o poder de tirar a vida de ninguém. O único que tem o poder de tirar a vida é Deus. Eu não posso tirar a vida de ninguém, tampouco você, mas o único que pode é Deus. Então aquele que tirar, ele vai padecer. Vai padecer tanto na terra quanto no porvir, se ele não aceitar Jesus. Ou como ladrão, né? Que não padeça como ladrão. Ladrão que é aquele que rouba, aquele que mina, aquele que tira, que ceifa aquilo que é dos outros, na mão grande, na surdina, na hora que ninguém está vendo. Ou malfeitor, aquele que só sabe fazer o mal para as pessoas, que não tem misericórdia, aquele que tem prazer de ver as pessoas sofrer. Ou como o que entremete em negócios alheios, que entra para se intrometer na vida dos outros, no negócio das pessoas, né? Dar palpite, colocar colher no prato dos outros. Então todos esses são pessoas que estão arrumando problema, que estão arrumando situações difíceis para a sua vida. Então ele está dizendo para nós fugir desse tipo de coisa, porque tudo isso vai trazer para nós sofrimento na nossa vida.
Essas decisões, coisas que parecem ser normais, é coisas que vai trazer sofrimento para a nossa carne. Então o que ele diz no verso 16? Mas se vocês padecem como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então ele mostra para nós que tem duas formas de sofrer. Sofre fazendo o que não é agradável a Deus, o que agrada o diabo, e também ele está mostrando aqui para nós que o cristão, ele sofre, ele padece, também servindo a Deus. O cristão sofre, o cristão é perseguido, o cristão é humilhado. Quantas pessoas aqui, por exemplo, quantos ouvintes não são humilhados em casa porque é crente? A mulher humilhada pelo marido porque é crente, o marido humilhado pela esposa porque é crente, os filhos sendo humilhados pelos pais porque optaram a aceitar Jesus, ou os filhos humilhando os pais porque, você viveu a vida toda assim, agora esse negócio de crente, pai, que negócio é esse? Então a humilhação, a perseguição, o processo vem para todos, e isso não é bom. Ninguém tem prazer em sofrimento algum, ninguém se alegra por sofrer. Mas o apóstolo Pedro, no verso 17, que eu quero chamar a atenção dos irmãos, ele diz aqui: porque se já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Meus irmãos, Pedro aqui está mostrando para nós que haverá duas vertentes de julgamento. O primeiro julgamento, a primeira vertente, ele diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Haverá um julgamento para os santos, todos serão julgados. E haverá na segunda vertente o julgamento dos ímpios e dos pecadores. Então, quando nós olhamos para essa situação, a Bíblia mostra que ninguém escapará do juízo de Deus. Pastor, então se todos nós seremos julgados, por que então que nós vamos servir a Deus, já sabendo que seremos julgados para ser condenados? Meus irmãos, nem todo mundo que é julgado é condenado. Quando há um julgamento, alguém vai ser absorvido e alguém vai ser condenado. Então não é porque eu vou ser julgado, porque você vai ser julgada, é que isso quer dizer, esse julgamento quer dizer que você está sendo condenado ou condenada. O julgamento serve para trazer, para colocar luz na verdade. Então a palavra de Deus, quando nós lemos aqui em Romanos, no capítulo de número 2, a Bíblia mostra para nós no verso 2 que bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então, o que a Bíblia diz? Que o juízo de Deus é segundo a verdade. Não é como os juízes da terra, que pode receber um dinheiro, receber uma propina. Ele pode saber da verdade, da situação, mas ele procura, aquele que tem que ser livre, absorvido, ele condena, e o que tem que ser condenado, ele absorve. Isso está normal, no mundo. Por exemplo, aqui no nosso país, no Brasil, a corrupção tomou conta, mas um dia o rei Josafá, ele disse para os seus sábios, para os seus juízes, ele diz: olha, vocês julguem as coisas de Deus com equidade, vocês julgam com sabedoria, com justiça as coisas de Deus,
porque Deus não é um homem, Deus ele não aceita suborno. Então o que Josafá está dizendo? Julgue com justiça, e Deus ele julga pela verdade. Deus ele não julga pelo, me falaram, me contaram, me disseram, não, Deus ele julga segundo a verdade, ele julga segundo a reta justiça. E observa, igreja, que o profeta Ezequiel, no capítulo de número 9, a Bíblia mostra claramente essa situação para nós. Ezequiel 9, a Bíblia mostra que o juízo de Deus vai começar dentro da casa de Deus. Ué, pastor, mas dentro da casa do Senhor de que forma? Está aqui, ó, capítulo 9 de Ezequiel, está claro para nós. Veja, a Bíblia vai mostrar que estava havendo no meio do povo, dos que serviam a Deus, uma apostasia. Estava havendo um distanciamento do povo de Deus. E o Senhor então vai levar em espírito o profeta para ele entrar na casa de Deus, no templo do Senhor. E o Senhor leva ele em espírito. Então quando o Senhor leva ele em espírito na casa de Deus, o Senhor vai mostrar para ele toda a abominação que aqueles, que se dizia crentes, servos de Deus, estavam praticando na casa de Deus. Eram servos, serviam, tinham seus compromissos, mas entre aspas, eles estavam pecando deliberadamente, estavam praticando todo tipo de iniquidade. Então tinha esses que deliberadamente pecavam, sem misericórdia, e depois tinha aqueles que eram contra o pecado, que não aceitavam o pecado, que era oposição àqueles que estavam pecando, e eles já não suportavam mais o pecado dos outros. O que o Senhor vai dizer? A Bíblia vai mostrar que um anjo de Deus, um grande anjo, você pode olhar no verso 2 do capítulo 9, que eles tinham uma arma destruidora, e eles tinham também ali utensílios que eles iriam usar para poder marcar todo homem e toda mulher que não se contaminaram, que não aceitavam o pecado, que não praticavam o pecado que os outros estavam praticando. Você observa, meus irmãos, tem gente que generaliza, né? Qualquer coisa, os crentes, sai para lá, que negócio os crentes. Agora por causa do ímpio ali, de um pecador, vai me colocar na cruz? Ou por causa de eu estar fazendo alguma coisa errada, vai colocar a igreja toda na cruz? Não, dá nome aos bois. Quem é que está errando? Quem é que está pecando? Quem está fazendo coisa errada? Então quem está dando mau testemunho, que tem que ir para a cruz, não é todo mundo. Aqui a Bíblia mostra claramente que aqueles que eram a favor do que é certo, a favor de Deus, vão receber um sinal, e o sinal vai ser na sua testa. Vão ser marcados homens, mulheres, idosos, crianças, todo tipo de gente, todo tipo, vão ser marcados. Ué, pastor, vai marcar por quê? Espera aí, você vai ver por quê. Quando todos são marcados, veja aqui o verso de número 5 do 9. E os outros, disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, ou seja, não tenha misericórdia. E o verso 6, ao ponto: matai velhos, jovens, virgens, meninos,
e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário, pela minha casa. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa, e disse-lhes: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. E saíram e feriram na cidade. E sucedeu, pois, que havendo ferido e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face e clamei e disse: Senhor Deus, dar-se acaso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre o teu povo, sobre Jerusalém? Então o Senhor vai dizer: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não vê. Então, olha a ingenuidade, olha como o diabo ele tem o poder de cegar as pessoas, olha como o diabo tem o poder de ensurdecer as pessoas, como o diabo tem o poder de endurecer o coração das pessoas, achando que Deus não está no nosso meio, achando que Deus não está vendo nós, achando que Deus não está ouvindo o que nós falamos. Não, fica à vontade. Aqui não tem nenhum crente, aqui o negócio é conosco. Não tem crente aqui não, até a própria pessoa que é crente está ali falando, era para se manifestar, para se defender, mas eu sou crente. Mas não, está fazendo parte da situação. Então alguém diz: não, fica tranquilo, Deus não está aqui, não tem nenhum crente aqui, não tem ninguém aqui, então deixa o negócio acontecer. Tolo é quem pensa dessa maneira, tolo é quem quer fazer as coisas escondidas, entre quatro paredes, entre amigos, entre amigas, negócios que não convém. Não, Deus não está vendo. Deus vai dar vitória, ele até ora, até faz voto para a coisa errada prosperar, dar fruto. Amados, a Bíblia diz que Deus ele não tem o culpado por inocente. Agora o juízo de Deus vai vir, Deus vai matar todo mundo por causa do errado? Não. O que Deus faz? Manda marca a testa de todo mundo. E todo mundo recebe, aqueles que são de Deus, recebe o sinal. Pastor, que sinal é esse? Eu não sei, era um sinal, foi dado por Deus. Como fala aqui, fala também no livro de Apocalipse. Por quê? É um sinal visível para o homem? Talvez não, seja um sinal espiritual, que só o executor, só aquele que ia fazer justiça, que veria nas pessoas. Talvez o sinal poderia ser uma praga. Vamos falar dessa forma. De que maneira? Vem uma praga, uma virose. Nem todo mundo é cometido pela virose. Tem pessoas que passam a virose e ele está ali firme, nada aconteceu com ele. Tem gente que pega 4, 5, 10 vezes ou morre até. E tem gente que fica normal. De repente, quem sabe essa pessoa é um que tem um sinal de Deus. Talvez isso acontecia aqui. Estou dizendo que seja assim, mas vai que seja dessa forma. Então, quando o anjo do juízo ele veio, ele começou pela casa, pelo santuário, pela casa de Deus, e a justiça veio pela casa de Deus. Então veja que nem na casa de Deus foi poupado. É por isso que Pedro fala: peraí, se o juízo, se a justiça, a cobrança começa dentro da casa de Deus, imagina o ímpio, o pecador. Então a Bíblia mostra dois tipos de juízo, dois tipos de justiça: a justiça proveniente para os santos e a justiça proveniente para os ímpios. Nós vamos ser julgados? Vamos passar diante do tribunal? Vamos. Ué, mas e aí? Não, nós vamos passar e vamos ser absorvidos. E o ímpio? O ímpio vai passar e vai ser condenado e lançado no lago de fogo e enxofre. Essa é a diferença, é simples. Então nós não temos que temer. Só que o que nós temos que temer é não usar
da simplicidade, não usar do papel da santidade, não usar das nossas vestes, das nossas vestimentas para cometer pecados. Pastor, mas como assim? Você lembra? Lá em Reis, lembra como que era um homem chamado Naamã, um homem general sírio, cheio de medalha, com a sua veste militar, um homem cheio de poder, de autoridade, que trouxe muitas vitórias, riqueza para o rei da Síria. Mas o que tem, pastor? Embaixo das suas vestes havia uma lepra que o devorava, que o matava dia após dia. A lepra ia matando, ia definhando aquele homem. Então, o que eu chamo a atenção dos irmãos é que nós não venhamos usar das nossas vestimentas, da nossa simplicidade, da nossa santidade, para pecar deliberadamente e cobrir o pecado com as nossas vestes, com a nossa Bíblia, ou com o título que nós temos na casa de Deus. Cuidado! Porque, como eu disse no princípio, as pessoas não nos vê. Não é todo lugar que as pessoas estão olhando para nós, não está vendo. E talvez nesse lugar que é onde a gente mais tem que vigiar. Você sabia? Quando a gente estiver em algum lugar sozinho, é onde a gente mais tem que vigiar. É onde nós temos que pedir para Deus colocar o capacete na nossa mente. Porque é na solidão, é no lugar solitário que o inimigo vai trabalhar na nossa mente. Pensamento, preocupação, intenção, vou olhar para um lado, para o outro, está tudo bem, não tem ninguém, e ele vai estar lá, não, faz, age, liga, pega, usa, faz. E aí você vai lá, rola, desculpa da expressão, igual um porco na lama, se suja, depois vai lá, lava o rosto, toma um banho, troca de roupa, tranquilo, e sai de lá como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Cuidado, Deus está vendo, e o juízo de Deus vai começar primeiro pela casa de Deus, vai começar primeiro sobre o povo de Deus. E como eu disse e repito, a Bíblia fala que o juízo de Deus será sem misericórdia sobre o filho da desobediência. Então, meus irmãos, só para a gente concluir aqui o mistério da palavra de Deus, nós precisamos estar pronto, preparado, porque a presença de Deus está conosco. E o apóstolo São Pedro, aquele conhecendo todas as situações, conhecendo o ser humano como é, ele fala para nós, ele pergunta, se o justo, se aquele que é servo de Deus, se aquele que é temente a Deus, se só ele se salvar, se só esse se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Onde aparecerá? Ele faz essa pergunta, onde que aparece? Se só o justo se salva. E detalhe, para encerrar aqui, os irmãos precisam entender, compreender a situação, que o escritor aos Hebreus, ele disse para nós que o que há de vir, ele virá e ele não tardará. Ou seja, um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Ele está dizendo que o nosso mestre, o nosso salvador, o advento, aquele que há de vir, ele está por vir, ele não vai demorar, e vai chegar o dia que todos nós teremos que nos apresentar diante do tribunal de Deus. Então a Bíblia diz que todos nós vamos dar conta de todas as nossas obras, cada um de nós vai ter que dar conta. E a Bíblia é clara em mostrar para nós que o galardão está com Cristo.
para dar a cada um segundo as suas obras. Cada um segundo as suas obras. Se você faz, você vai receber. E se você não faz, você também vai receber. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é justo. Eu encerro dizendo aos irmãos: igreja, está difícil hoje? Tá. Não está fácil, não. Amanhã vai ser mais difícil. Você estando com Cristo ou estando sem Cristo, a tendência é cada dia se tornar mais difícil. É como você está fazendo uma calda. Começa suave, líquida, e ela vai se tornando consistente. Quanto mais aquece, mais consistente ela fica. E até que ela endurece, que você, se brincar, dependendo do ponto que você quer, você não consegue mexer mais. Ela endurece. Então o caminho do crente é desse jeito, o caminho da humanidade é desse jeito. Cada dia vai apertando mais. Então, conselho: cada dia nós temos que nos aproximar mais de Cristo. Não é tempo da gente olhar para a direita: olha o que o fulano está fazendo, o problema é dele, ele conhece a verdade, conhece. Você não se levantar, se não se corrigir, vai para o inferno. Olhei para a esquerda, olha lá, aquele eu não sabia, olha o que ele está fazendo, conhece a verdade, conhece. Então o problema é dele, se não se cuidar, vai para o inferno. Continue: não, peraí, dê uma olhada para trás, olha lá atrás, meu Deus, eu imaginava aquele. Todo lugar o negócio está feio. É aquele versículo que o anjo falou para Ló: Ló, escapa-te por tua vida. Minha mulher, só misericórdia. Pera, eu vou ficar olhando para minha mulher? Minha filha, você conhece a real, você conhece a verdade. Quer continuar pecando? Se vira, você é tola, você vai para o inferno. Desperta com a palavra. Está lá o marido lá na igreja, é um santo, em casa é um ímpio, em casa é um leão, é um ignorante, é uma pedra de tropeço. Abençoado, meu amor, você quer continuar pecando, infeliz? Peca, mas sabe que o fogo está aquecendo 7 vezes mais, e se você não se converteu, você vai para lá. Fala a verdade. O amor não esconde a verdade, não. O amor é verdadeiro. Amor não fica fazendo média com ninguém, não. Não, eu amo, por amar eu não falo, porque vai ofender. Aí eu pergunto: será que você ama? Será que quando a gente lê a Bíblia, será que a gente vê, pelo que a gente lê aqui, as histórias, será que de fato Deus ama nós? O sofrimento que o povo passou, as prisões, enfim, as tribulações, será que Deus ama? Ama. Deus ama. Em meio a toda a tribulação, vem também o bálsamo, vem o cuidado, vem o livramento, vem a proteção. Se Ele passou tudo, por que nós não vamos passar? Só que detalhe: o amor de Deus não passa a mão no pecado. O amor de Deus não passa a mão no pecador. Ele é o pecador por excelência, não. Deus não tem esse negócio com o pecado, nem com o pecador. Deus, Ele ama o pecador. Só que se o pecador não quiser apartar do pecado, o pecado vai ser uma pedra de tropeço para ele, vai ser uma âncora que vai levar ele para o abismo. Que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, possa abençoá-los nessa noite, em nome de Jesus. É só uma palavra de advertência, para a igreja, para saber que tanto quem serve a Deus, quem não serve, passa por luta, passa por provação, lá no mundo, dentro da igreja, na presença de Deus ou fora da presença de Deus. Então não tem escape, não tem para onde você ir. Mas independente da situação, o melhor é padecer com Cristo. Por quê? Porque padecer com Cristo, amanhã, quando nós partir desse mundo, nós vamos para a eternidade, nós vamos para a glória. Mas sem Cristo vai ter a mesma luta, e você padecer sem Cristo, você vai para a eternidade, para o inferno, e não terá conforto, não terá privilégio, não terá opção. Então decida a tua vida hoje. Veja em que lado da balança que você está. Veja do lado de qual Deus que você está.
E que Deus te abençoe, e que o Senhor te dê graça, e que o Senhor te fortaleça na sua presença. Amém? As palmas, bem alegre, exalta e glorifica o nosso Deus. Glória a